Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. É com satisfação como está compartilhando mais uma palavra do Senhor nosso Deus. Hoje no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, o verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benevolência ou a verdade e andes humildemente com o seu Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Exaltado seja o Senhor Deus, nossa fortaleza, exaltado seja o Senhor Deus, nossa força. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que me conceda graça para compartilhar a santa palavra do Senhor, que essa palavra venha tocar fundo, Pai querido, ardente, poderosamente, Pai querido, em cada coração, permeada de amor, de graça, de bondade, da unção e do poder do Senhor, Pai querido, para cumprir o efeito do Senhor no coração de cada um que ouvir essa palavra, no nome de Jesus. Bom, pessoal, peço agora a colaboração de vocês, como sempre, nos nossos vídeos. Ao começar a ver esse vídeo, já dá uma curtida lá, dá um like. Depois, se você não gostar, você dá um dislike, não tem problema algum, não. Mas se você puder, além de curtir, você fazer um comentário, olha, gostei, não gostei, fazer o seu comentário. Isso nos ajuda com que essa mensagem chegue a outras pessoas, não é? E se além disso você puder compartilhar nas suas redes sociais, ou compartilhar com um amigo e tal, melhor ainda. E se você ainda não se inscreveu no canal e quiser se inscrever, você vai ser os primeiros a receber. Cada vez que nós publicarmos um vídeo, você vai ser uma das primeiras pessoas a receber. Então seja um cooperador conosco na proclamação da palavra de Deus, ajudando essa palavra de Deus se alastrar mundo afora, chegar cada vez a mais pessoas. Dito isso, vamos entrar então no nosso texto de hoje. Muitas pessoas vivem a vida toda querendo saber qual é a vontade de Deus. Alguns de forma sincera e outros, às vezes, nem tanto. Não é? Às vezes a pessoa sabe qual é a vontade de Deus e fala que não sabe para dar uma de, né? Eu não sabia, bom, aquela coisa toda. Né? É igual certo moço que chega para Jesus e fala com Jesus que ele precisa para herdar o reino dos céus, para receber o reino dos céus. Jesus falou, conhece os mandamentos? Eu conheço, tenho praticado desde a minha infância. Bom, então te falta pouca coisa então. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Quando falou isso, ele já sabia o que era preciso. Ele ficou insistindo no negócio, querendo passar uma ideia de que ele não conhecia, de que ele não sabia o que era necessário. Então, em relação à vontade de Deus, a palavra de Deus nos revela qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que verdadeiramente, por não conhecer as Escrituras, por não ter assim, uma afinidade maior com Deus e com as coisas de Deus, realmente não conhecem. Outros conhecem, mas fingem que não conhecem para querer se munir de uma desculpa que vai ser rechaçada no dia do tribunal, porque Deus sabe realmente o que passa conosco, né? A verdade que está ao nosso entorno. Né? Então é impossível nós enganarmos a Deus. E o texto aqui então fala o seguinte, ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ou seja, Deus declara para o homem, para a mulher, para o jovem, para a criança, para o idoso, Deus declara para todo ser humano o que é bom. Certa vez alguém vira para Jesus para bajulá-lo, diz, bom mestre, né? Aquela bajulação e tal, aquela palavra que às vezes nem é sincera, é fruto de uma bajulação. Jesus já rechaça aquela palavra, aquela bajulação, fala, rapaz, bom é Deus que está nos céus, esse sim é bom, né? Então Deus é bom, e tudo que vem de Deus é bom. A palavra de Deus fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança ou sombra de variação. Então Deus é bom, e tudo que Deus faz é bom. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia fala que Deus criava e via Deus que aquilo era bom. Então toda a criação de Deus, todo ato de Deus é um ato bom, não é? Então ele nos declara o que é bom. E aí vem, e que é que o Senhor requer de ti? O que o Senhor espera de você? Qual a sua finalidade? Qual a finalidade da sua existência aqui na terra? Por que você está vivo e não morto? Por que você está entre os vivos e não entre os mortos? O que Deus espera de você? Porque todos que estamos vivos porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Algumas pessoas nos indagam, pastor, por que o dia que nós aceitamos a Cristo, no Happy Day, no dia feliz, o Senhor já não nos leva para o céu?
Porque exatamente Deus tem algo a cumprir na nossa vida aqui na terra. Nós temos uma missão, que do mesmo jeito que nós chegamos a Deus, nós venhamos também ser um instrumento nas mãos de Deus, ser um agente de Deus, melhor dizendo, para que outras pessoas também venham chegar a Deus, venham conhecer o amor de Deus, venham conhecer a bondade de Deus, venham conhecer o propósito de Deus. Então, Deus nos revela o que é bom. E Deus tem expectativas em relação a nós ao nos deixar aqui. Ou seja, estamos aqui e temos uma missão a cumprir aqui na terra, não é? Pedro ele fala sobre isso, que vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, ou seja, com uma missão, com uma tarefa, com um objetivo, que é proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos conduziu à sua maravilhosa luz. Então estamos vivos porque temos um propósito. Tem pessoas que ele tem uma quedazinha ali e bate a cabeça e morre. Outras vezes leva não sei quantos tiros, passa um acidente de carro, o carro vira um bagaço, não sobra nem farelo e a pessoa vive. Um já se cumpriu o papel dele aqui, o outro ainda tem propósito na vida da pessoa a se cumprir. Então, Deus tem propósito na sua vida, Deus tem expectativas em relação a você. E o profeta Jeremias fala: eu, o Senhor, é que sei os planos que eu tenho acerca de vós, que são planos de vida e não de morte, de bênção e não de maldição. Então Deus, meu irmão e minha irmã, Ele tem expectativas em relação a você. Você está vivo aqui porque Deus tem expectativas em relação à sua vida. Deus tem coisas que Ele gostaria que você cooperasse com Ele para que essas coisas acontecessem aqui na terra. Há pouco tempo nós estamos saindo, né, de uma pandemia, não acabou, mas já não tem a gravidade toda que tinha outrora, né? E só aqui no Brasil cerca de 700 mil pessoas vieram a óbito, faleceram. Entre essas pessoas tinham pessoas idosas, tinham pessoas novas, tinha crianças, tinha várias coisas. Teve um caso de um irmão, de um pastor conhecido nosso, rapaz tinha 32 anos de idade, médico, e faleceu com a Covid. Ele trabalhava na linha de frente e faleceu. E assim cerca de 700 mil pessoas faleceram. Mas eu e você, nós estamos aqui, pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui. E estamos aqui com um propósito. Deus tem expectativas em relação à minha vida, em relação à sua vida. Então o profeta Miqueias fala sobre isso. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que Deus espera de você? Você tem noção do que Deus espera de você? Qual o propósito dele para a sua vida? Para que você foi chamado? Qual a sua missão? Qual o dom que você recebeu de Deus para que com esse dom você venha servir ao Senhor aqui na terra? Então ele te declarou que é bom. E que é que o Senhor espera de ti? Miqueias, então, ele nos apresenta da parte de Deus, da parte do Espírito Santo de Deus, 3 situações que Deus espera de todos os vivos, de todos aqueles que não morreram, de todos aqueles que estão de pé, de todos aqueles que estão vivos, ainda que seja num leito, ainda que estão vivos. Deus espera essas 3 coisas de nós. Sendo que a primeira é que pratiques a justiça. Irmão, se tem uma coisa que na palavra de Deus está recheada de Gênesis e Apocalipse, é o tema da justiça. Não a justiça fraudulenta ou fraudulenta do mundo, que as pessoas falam de justiça, mas não a pratica, mas sim da justiça que vem de Deus, da justiça que permeia o reino de Deus. A palavra do Senhor nos fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. O profeta Isaías fala que a nossa justiça própria fede como um trapo de imundícia diante de Deus. Mas então não estamos falando da justiça própria, da justiça do homem, que é imperfeita, que é corrompida, que é permeada de imperfeições, mas estamos falando aqui da justiça celeste, da justiça que vem de Deus, que está permeada de amor, que está permeada de bondade, que está permeada de retidão, que não falha, que não erra, que não de maneira alguma vai ser parcial, mas que vai absolver o inocente e vai condenar
o culpado. É a justiça de Deus, não falha. E Deus quer que nós pratiquemos essa justiça. Essa justiça, ela está presente onde? Ela está presente nos nossos corações, ela está presente na vida dos filhos e filhas de Deus. Quando Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina a orar, ele diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. E já o apóstolo Paulo nos fala que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Então, quando vem o reino de Deus na minha vida, vem também a justiça de Deus, a implantação da justiça de Deus. De maneira, se você quer saber se Deus está no lugar ou não está no lugar, observe se naquele lugar está sendo observado a justiça. Está praticando a justiça com as pessoas. Então, se a justiça está sendo praticada, é um forte indício de que Deus está naquele lugar, que a presença de Deus está naquele lugar. Agora, se você está num lugar onde a injustiça graça, onde a injustiça cresce, onde a injustiça está em abundância, pode-se falar de Deus do tanto que for, pode falar de Deus toda hora, pode citar a Bíblia toda hora, mas tenha certeza absoluta, Deus não está naquele lugar. Deus não coaduna com a injustiça, Deus não coopera com a injustiça, Deus não anda lado a lado com a injustiça. Não importa se estão falando do nome dele, não importa se estão usando a santa palavra dele em vão, ele não está ali. Uma das características para eu saber se a justiça de Deus está no lugar é se a prática da justiça está sendo observada. Ainda que não seja em perfeição, mas que pelo menos estejam buscando a justiça, estejam empenhando para colocar em prática a justiça sobretudo, a justiça que vem de Deus. Então, uma das coisas que Deus requer de todo mundo que está vivo, que Deus requer de homens e mulheres, de crianças, de jovens, de idosos, de todas as pessoas, não importa a sua faixa etária, é que nós venhamos praticar a justiça que vem de Deus. Ou seja, a prática da justiça. E eu pratico a justiça quando o reino de Deus está em mim, quando Deus está agindo na minha vida, quando Deus está reinando através da minha vida. Então, pela bondade e a misericórdia do Senhor, guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós somos guiados a executar, a realizar atos de justiças, feitos de justiças, porque é Deus operando aquilo através da nossa vida e manifestando a sua glória, e manifestando a chegada do seu reino, e manifestando que ele está presente naquele lugar. Então, a primeira coisa é a justiça. Isso não pode falhar. A segunda coisa que o profeta Miqueias fala para nós é que ames a benevolência. Tem outra versão que fala que ames a verdade, não é? Que você ame o bem, que ame as coisas verdadeiras, que ame as coisas boas, que você tenha prazer naquilo que é bom. É interessante, meus irmãos, como que as pessoas eles têm um certo fascínio pelas coisas ruins. Eu lembro que um tempo atrás eu fui fazer uma ministração e eu escolhi o tema para a ministração, quase caí, baseado num salmo, onde o salmista fala que teve um período da vida dele, que ele começou a olhar para a vida do ímpio, que o ímpio prosperava, que a pele do ímpio era bonita, que os filhos do ímpio eram bem-sucedidos, que as coisas do ímpio tudo. E quando ele fez aquilo, ele deixou de olhar para Deus, ficou olhando para o ímpio, ele quase caiu, os pés dele quase resvalou. Então eu ia ministrar nesse salmo, e eu então coloquei como título da minha mensagem, quase caí. É interessante que eu observei vários colegas meus, pessoas que há muito tempo eu não via, que há muito tempo eu não tinha contato, que apareceu lá na postagem minha lá e tal, aquela coisada toda, né? E depois de algum tempo, esse pessoal sumiu, do mesmo jeito que apareceu, eles sumiram. Ou seja, eles vieram olhar se o Norton tinha caído, eles vieram olhar se o pastor tinha caído, eles vieram olhar se o pastor tinha desviado, eles vieram olhar se o... Então, como é interessante como as pessoas gostam das coisas ruins, né? Outro dia, ontem mesmo eu estava conversando com um irmão aqui e ele estava me dando umas dicas, né? Para eu melhorar a visibilidade dos meus posts na internet e tal. Então ele estava me orientando sobre a questão dos temas, né? E aí ele estava contando, né, sobre alguns temas que estão aí na internet que bombaram e tal. E muitos deles têm a ver com isso,
não é? A pessoa coloca um tema ali, não é, que levanta uma suspeita de que alguém caiu, que alguém tropeçou, que alguém se deu mal. Todo mundo vem para ver. Mas quando fala que alguém foi abençoado, que alguém levantou, que alguém está sendo um homem de Deus, está sendo uma mulher de Deus, está sendo um jovem ousado, cheio da graça de Deus, está proclamando a palavra de Deus, não perde uma oportunidade, onde ele passa, ele anuncia em Deus a salvação, em Cristo a salvação. Ninguém dá bola para essa pessoa, ninguém. Mas um dia fala que aquele jovem que pregava o evangelho, que anunciava as boas novas de Jesus, e multidões se convertiam, ele caiu. Aí vem milhares de pessoas para ver. O profeta Miqueias nos chama para uma outra direção, que nós venhamos amar a benevolência, amar as coisas boas, amar os bons relatos, amar as boas notícias. Quando você vê um post que o seu irmão está tirando férias num lugar gostoso, estenda a tua mão profética e abençoa sobre a vida dele. Deus, abençoa esse passeio desses meus irmãos, guarda eles de todo mal, que venha ser um passeio assim, que venha ficar para a história na vida deles, memorável. Não é? Coisas boas, que a gente venha gostar de coisas boas, de ver o outro se dando bem, de ver o outro crescer, de ver o outro prosperar, de ver o outro sendo levantado por Deus com poder e graça e com ousadia proclamar a palavra do Senhor. Eu tenho feito um trabalho nas redes sociais e gostaria que esse trabalho andasse muito mais, mas eu fico satisfeito quando eu vejo irmãos meus, colegas meus, pessoas conhecidos meus que estão fazendo um trabalho e o trabalho deles estão deslanchando e o trabalho deles estão andando. Eu coloco, Senhor, Deus abençoa que venha crescer mais ainda, a pessoa que eles venham alcançar um público muito maior ainda, porque estão proclamando a palavra de Deus. E a intenção minha com a palavra de Deus é que a palavra de Deus seja alardeada, que a palavra de Deus seja pregada, que a palavra de Deus chegue a pessoas do mundo todo com poder, com graça, com autoridade, para que do mesmo jeito que eu tive a oportunidade de conhecer a Cristo e ter a minha vida mudada pelo poder do Senhor, que outras pessoas também venham ter essa mesma oportunidade. Então, precisamos nos alegrar com as coisas boas, precisamos nos alegrar ao ver o nosso irmão prosperando nas coisas de Deus, firmando nas coisas de Deus, criando corpo nas coisas de Deus, criando laço nas coisas de Deus, em retidão, em honestidade, em obediência ao Senhor, em submissão ao Senhor. E ele ora por alguém, essa pessoa é curada, louvado seja o nome do Senhor por isso. E ele ora por alguém que está desempregado e Deus abre porta de trabalho, louvado seja o nome do Senhor por isso. Precisamos gostar de coisas boas. Precisamos gostar de coisas boas, porque tudo que vem de Deus é bom. Então, se Deus está fazendo na vida do meu irmão, cabe a mim, como irmão dele em Cristo Jesus, como alguém que faz parte da mesma família, me regozijar, me alegrar, porque Deus está abençoando o meu irmão, a minha irmã. Deus está dando vitória. Eu tenho colegas de ministério que têm trabalhos muito bons, trabalhos muito grandes, e eu louvo a Deus pela vida deles. Que Deus os abençoe, que Deus os dê graça, que Deus os livre de todo o mal, que Deus faça com que o trabalho deles deslanche, que cresça cada vez mais. E nós precisamos então amar a benevolência, amar a coisa boa, amar aquilo que agrada a Deus, amar aquilo que Deus quer que nós façamos. Então isso é muito bom. Amar a benevolência. E a última coisa que o profeta coloca aqui é que andes humildemente com o seu Deus. Algumas pessoas podem questionar, mas pastor, como que eu vou andar com Deus se eu não vejo? Aleluia! Realmente Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas a palavra de Deus nos ensina maneiras de andar com Deus. A palavra do Senhor nos fala que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão abundante, de uma maneira tão assim, desprendida. Ele se jogou totalmente nos braços do Senhor, que o Senhor o levou para si, o Senhor o levou para a glória. Isso mostra que é possível andar com Deus aqui na terra. Deus falou com Abraão, vá na minha presença, vá à minha frente e ser perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença e ser perfeito. Ande comigo. Os Salmos falam que o Senhor faz sombra à nossa direita. Se Ele faz sombra à nossa direita é porque Ele está do nosso lado. E uma das maneiras de eu andar com o Senhor é eu chamar o Senhor para andar comigo.
Ou seja, Senhor, venha comigo. Essa pregação, se Deus não for comigo, ela não vai abençoar ninguém, ela não vai tocar no coração de ninguém, ela não vai cumprir efeito no coração de ninguém. Mas porque Deus está comigo, porque Deus está me guiando, porque o Espírito Santo de Deus está me conduzindo. Essa palavra, quando você a ouve, você é abençoado por ela, você é renovado por ela, você é fortalecido por ela, você é despertado a andar na presença do Senhor, porque o Senhor está agindo por meio dessa palavra. Então, a última coisa, que é a terceira coisa que o profeta fala que Deus quer para todo mundo, é que além de praticar a justiça, além de amar a benevolência, é que nós andemos humildemente com o nosso Deus. E aqui tem um elemento a mais: andar com Deus quando o dia estiver claro, andar com Deus quando estiver escuro, andar com Deus quando o sol estiver brilhando, andar com Deus quando estiver acontecendo uma tempestade. Ande com o Senhor em todo o tempo da sua vida, meu irmão e minha irmã, e você não vai se arrepender, porque Deus não decepciona ninguém. Se você anda com o Senhor, você anda com o melhor. E aí tem até um ditado aí agora, né, um jargão que se tornou popular no meio de alguns evangélicos: Deus e eu somos maioria. Então, se você está com Deus, você está muito bem acompanhado, você está realizado. Mas é importante chamar Deus para andar conosco. Vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma visita, Senhor, venha comigo naquela visita. Vai fazer um aconselhamento, Senhor, venha comigo nesse aconselhamento. O Senhor que é um supremo conselheiro, ilumina a minha mente, me dê graça para eu aconselhar da parte do Senhor. Andar com Deus é chamar Deus para estar com você, para participar com você, para te guiar, para te conduzir, para te ensinar, para te instruir, para fazer as coisas dele aqui através das nossas vidas. E Deus o faz. E é importante, meus irmãos, caminhar com Deus. Quando mais você caminha com o Senhor, mais você esquece de você mesmo. E você busca as coisas de Deus. E você se importa com as coisas de Deus. E Deus, por outro lado, Deus vai abençoando a sua vida. Deus vai te concedendo cada vez mais. Porque você não está preocupado com as coisas deste mundo. Você está preocupado em fazer a vontade de Deus. Você está preocupado em andar com o Senhor, onde Deus quer te levar, onde Deus quer te conduzir, onde Deus quer te mostrar. Então, enquanto você está cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas. Deus está te abençoando. Deus está te guardando. Deus está te protegendo. Deus está te capacitando, Deus está agindo através da sua vida, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida e através do seu caminhar com Deus. A palavra do Senhor nos fala que Jesus deixou as suas pegadas para seguirmos os seus passos. Quais são as pegadas, Jesus? Tem até um livro que tem um título muito interessante, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Não é? Em seus passos, no seu caminhar, o que faria Jesus em cada situação, não é? Mas Jesus deixou os passos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos o que Deus gosta, nós sabemos que Deus gosta das coisas boas, nós sabemos que Deus ama a justiça, nós sabemos que Deus ama a benevolência, a bondade, as coisas boas, nós sabemos que Ele quer que nós caminhemos com Ele, que nós estejamos com Ele, cooperando com Ele para a obra que Ele quer fazer aqui neste mundo, através das nossas vidas. Aqui neste mundo, meu irmão, você é boca de Deus, você é ouvido de Deus, você é olho de Deus, você é perna de Deus. Muitas pessoas, quando pensam em Deus, pensam no homem, né? E eu estava vindo para cá, estava pensando sobre isso, no conceito que as pessoas fazem de Deus, por esquecer que Deus é Espírito. Muitas pessoas veem Deus como se fosse, né, um indivíduo altão, grandão, fortão, né? Como se fosse Zeus lá da literatura grega lá, como se fosse... Irmãos, Deus é Espírito. Deus é Espírito, Deus não tem que ter mão, Deus não tem que ter pé, Deus é Espírito. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Mas ao conhecer Deus, a conhecer o propósito de Deus, a conhecer a vontade de Deus, nós podemos caminhar com o Senhor a cada dia aqui nessa terra. Quando nós conhecemos a trajetória de Jesus, como Jesus andou com o Pai, como Jesus foi obediente, como Jesus foi submisso, como Jesus buscava os interesses do Pai e não o seu interesse próprio, nós podemos andar nas pegadas que Ele deixou para seguirmos os seus passos. E essa é a terceira coisa que o profeta Miqueias, ele enumera, que nós venhamos andar humildemente com o seu Deus. Eu quero dizer algo muito importante para você.
Quando você começa a andar com Deus, coisas maravilhosas, coisas grandiosas começam a fazer parte da sua vida. A palavra de João nos fala que esses sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se tomar alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, porque o Senhor está contigo. Quando você começa a andar com o Senhor, alguns sinais, alguns milagres começam a acontecer na sua vida. Não é que vai acontecer toda hora, mas vai acontecer. Vai ter situações que você vai orar por alguém que estava com câncer, que os médicos já falaram que não tinha mais jeito, já tinha esgotado os recursos da medicina, mas que você vai orar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pela bondade de Deus, aquela pessoa vai ser curada. E aí muitas vezes o instrumento, o agente, o cooperador com Deus, que está andando com o Senhor, e por estar andando com o Senhor, Deus ouviu a voz dele para curar a pessoa. Às vezes a pessoa enche de vaidade. Poxa vida, eu sou o cara mesmo. Eu oro e a pessoa é curada. Oh, não seja bobo. Você está andando com o Altíssimo, você está andando com o Todo-Poderoso. É Ele que está fazendo a obra. É Ele que está fazendo a obra. É Ele que está realizando a obra. A glória é dEle, a honra é dEle, o poder é dEle. Ele simplesmente nos contou com a nossa cooperação para que por meio de nós a bênção dele fosse aplicada a uma vida. Então, meu irmão e minha irmã, não esqueça dessas coisas. Às vezes você está conversando com alguém e Deus de repente te revela coisas na vida daquela pessoa que você não tinha como saber, ninguém te contou, e Deus te mostra, e você fala com a pessoa, e a pessoa fica impressionada. Você é um adivinho, você é um profeta. É alguém que está andando com o Senhor. Mas se Deus não trouxer essa revelação, você não consegue ver nada que está acontecendo na vida de ninguém. Você não pode fazer coisa nenhuma em relação a isso, porque é Deus fazendo. Então tem que manter a humildade. Eu sou apenas alguém que estou andando com o Senhor. Todos os sinais que me acompanham, é Deus que faz, é Deus que realiza, é Deus que opera. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Se Ele não fizer, não vai acontecer nada. Mas como eu ando com Ele, esses sinais acontecem, e eu vejo coisas acontecendo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. E Deus quer fazer na sua vida também. Ele quer que você pratique a justiça, Ele quer que você ame a bondade, a benevolência. Ele quer que você ande humildemente com Ele, ou seja, anda com Ele, mas tudo que for realizado, saber que foi Ele que fez através da sua vida, que aquilo não depende de você, que aquilo não é fruto da sua vontade, mas é fruto da vontade de Deus, do poder de Deus, do agir de Deus. Então, o que é o homem, o que é a mulher, o que é o jovem, ou criança, ou idoso, o que é que Deus requer de ti? Você está vivo, e você tem uma missão, você tem um propósito. Deus requer de você que você pratique a justiça. Deus requer de você que você ame a bondade, a benignidade, a benevolência. Ele quer que você ande com Ele e ande humildemente, dando a honra a Ele, dando a glória a Ele, e o nome dEle vai ser glorificado, e vidas e mais vidas serão abençoadas. Ficamos por aqui. Um grande e forte abraço. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente.